irmãos, algo para vocês que nós estamos vendo uma crise energética, uma crise financeira que está acelerando de uma forma muito forte. Tem muita gente perdendo muito dinheiro nesses investimentos online aí. Tem gente perdendo muito. E tem também esse enfraquecimento do Ocidente diante do Oriente. Então a gente vê aí que é um cenário assim de um estabelecimento de um novo sistema mundial, né? Que para muitos isso é teoria, mas ele está se tornando claro, real e visível diante dos nossos olhos. E a fala do premier de Israel, né? Olha aí, ó, a fala do premier de Israel defendendo 2 estados para 2 povos é algo aí que chama atenção. Chama atenção. Por quê, meus irmãos? Porque você está vendo um estabelecimento de paz, e o que dá a entender é que Israel vai financiar a Palestina, que é, eles vão comprar a Palestina, eles vão dar o direito de Estado e vão dar o dinheiro para isso. Olha só, eles vão financiar, eles vão dar o direito de Estado aos palestinos e eles vão financiar, os sionistas vão dar o dinheiro para se reconstruir um Estado, para que haja paz e o estabelecimento da construção do 3º templo em Jerusalém. E aí, isto para nós é o maior cenário. Irmão Miros, não fala onde está passando, porque o senhor vai começar a tirar as pessoas da live. Então, se está acontecendo a revolta lá em Moscou, deixa para depois da live, irmão Miros. Por quê? Porque com certeza o povo está revoltado, com certeza o povo não quer ir para a batalha, o povo está amedrontado. Então vamos ficar aqui na live, irmãos, prestar atenção, porque o que eu estou falando aqui agora é muito maior do que simplesmente o que está acontecendo lá, que é Israel permitindo um Estado palestino para um acordo de paz. Então eu vou dizer aqui para vocês, que isso daqui é muito forte, é muito profético, é muito bíblico, né? Porque o anticristo, esse líder mundial, né? O falso Machia, ele está com o asfalto preparado para entrar em cena no mundo. E os sionistas, os judeus sionistas, eles estão financiando todo esse caos mundial, para que haja um clamor mundial por um líder que solucione os problemas. E quando esse líder for apontado, Israel trará esse líder para dentro de Jerusalém. E agora, meu irmão, o premier de Israel pedir, vamos orar, irmã Júlia, irmão Júlia Vitória, pedir 2 estados na ONU,
na ONU. Irmãos, é muito forte isso daqui. É muito forte porque a gente está diante da Bíblia. Eu falei sobre essa linha. A maior prova que Israel, meu irmão, a construção desse trilho de trem, desse aeroporto para as 70 nações, para as 70 nações adorar a Deus no terceiro templo, é a prova que o templo será erguido nessa geração. Eles já estão construindo a linha de trem e o aeroporto para receber 70 nações para adorar o Messias. O Messias no templo em Jerusalém. Isso daqui é a maior prova, meu irmão. É a maior prova que o templo, o terceiro templo de Salomão, que será utilizado pelo anticristo, será erguido nessa geração. A questão de 2 estados palestinos, que as pessoas é que a Palestina não é considerada um país, um estado, né? E agora Israel está permitindo que eles tenham um estado, e eles querem dividir, daí sim, a questão de Jerusalém, para que haja uma pacificação. E aí vai haver a profanação do lugar santo. Então, olha o que está acontecendo, irmãos. Essa linha de trem e esse aeroporto que já está sendo construído é a prova que o templo será erguido nessa geração. É nessa geração. Por quê? Porque o aeroporto e a linha de trem já está sendo construída. E agora o primeiro-ministro de Israel, ele querer lutar pela paz com o mundo árabe e com nossos vizinhos mais próximos, os palestinos. Olha o que ele está dizendo. Um acordo com os palestinos baseado em soluções de 2 estados. Irmãos, isso aqui é muito forte. Para 2 povos, é Ismael e Isaac. É certo para a segurança de Israel. Para a economia de Israel. Para o futuro das crianças. Para paz não é um compromisso. É a decisão mais corajosa que podemos fazer. Paz não é fraqueza. Ela encarna toda a mente do espírito humano. Agir é render a tudo que é ruim. Paz é vitória de tudo que é bom. Olha aí, apesar de todos os obstáculos que existe ainda hoje, a maior parte dos israelenses apoia a solução de 2 estados. E eles não só vão construir o Estado palestino, como eles vão financiar, comprando eles, para que eles autorizem a construção do terceiro templo. Ô, irmãos, tá aí, ó, vou mostrar para vocês a maquete, ó. Já existe imagens holográficas, já existe maquete 3D, já existe a maquete do terceiro templo.
Mas e o templo dos muçulmanos? Se eles fazerem 2 estados, eles vão permitir o dono da rocha permanecer lá e vão construir o templo do lado. Mas aí muita gente diz assim, mas pastor, eles vão... Isso é profanação. Esse é o propósito do anticristo, é profanar. Por quê? Porque quem estuda sobre os judeus sionistas, eles estão debaixo da cabala negra. Eles estão debaixo da cabala negra, coordenado pela cabala negra. É o alto escalão do satanismo. E aí, irmãos, quando nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, a volta de Jesus é diante dessa geração. Todo esse caos energético, alimentar, financeiro, político, toda essa mobilização de um ataque nuclear, tudo que está acontecendo é para que o mundo clame por um Salvador. E virá um falso Messias, que é conhecido na Bíblia como iníquo, homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, o antideus, que será pior do que Nimrod, que será pior do que Hitler, que será pior do que Mussolini, que será pior do que Sanaqueribe, que será pior do que Nabucodonosor. E por que ele será pior? Porque ele vai ter o governo do mundo dado pelo próprio diabo, Apocalipse 13:2. Quando a besta surgir, a Bíblia diz que esta besta vai ser semelhante ao leopardo, o império grego, os pés como que de urso, império medo-persa, boca como de leão, império babilônico. A Bíblia diz que o dragão vai parar diante da besta e vai dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Aí nós temos a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta, que trabalharão pelo engano e o domínio global e o extermínio de milhões de almas. Isso está se concretizando diante dos nossos olhos. Isso está se concretizando, a profecia está diante de nós. E de um lado do mundo você está vendo um caos sendo amado, o Ocidente sendo destruído pelo Oriente, a economia colapsando, a falta de alimentação, a falta de energia, crise, crise, crise. Lá em Israel você está vendo a preparação da paz para a construção do 3º templo. Por quê? Porque combina o caos com a entrada do Mashiach. Então, nós estamos vendo o alinhamento da profecia. Então, está tudo se concretizando. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Tessalônica. Irmãos, é muito forte quando você estuda na Bíblia. Quem gosta de Bíblia agora fica aí. Você vai ver Paulo em Tessalônica, em Atos, capítulo de número 17. Irmãos, Paulo, ele pregou 3 sábados. Você sabe quando Paulo... Eu já vou falar de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, ele ficou 21 dias em Tessalônica.
E Paulo pregou tanto sobre a volta de Jesus, é por isso que você tem que entender o contexto de 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque Paulo ele está admoestando, consolando e abrindo a visão do povo. Então, olha o que acontece, o apóstolo Paulo, ele vai instruir tanto esta igreja de Tessalônica, que ele vai inflamar esse povo a aguardar Jesus para aqueles dias. É por isso que em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo ele fala do arrebatamento, ele vai dizer no verso de número 13 do capítulo 4. Por quê? Porque os crentes estavam aguardando o arrebatamento, os crentes estavam aguardando a volta de Jesus e começou a morrer crente. E o povo começou a ficar desesperado. Por quê? Porque os crentes estavam morrendo, e o povo estava falando, Jesus não está vindo, Jesus não vem. Então Paulo vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçardes como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque os crentes, eles estavam crendo que Jesus viria naquele momento, e muitos irmãos começaram a morrer, e a igreja foi perdendo a esperança e se entristecendo pelos crentes que estavam morrendo. Aí ele vai dizer no verso 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. É aí que eu afirmo que Paulo acreditava que seria arrebatado. Veja que Paulo diz no verso 15, né? Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo acreditava que seria arrebatado. De modo nenhum precederemos aos que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. Olha o que ele diz no verso 17: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo ele está admoestando a igreja de Tessalônica a não perder a esperança e a expectativa do arrebatamento. Como ele acreditava que seria arrebatado, os crentes deveriam continuar crendo no arrebatamento. E quanto aos que morreram em Jesus, Paulo disse, eles vão ressuscitar e nós seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. É muito forte, né, meu irmão? Agora veja que a igreja continua nos debates, e aí Paulo vai escrever a 2ª carta a Tessalônica. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse líder mundial que vai profanar o templo, que vai profanar a cidade santa. E aí em 2 Tessalonicenses 2, olha o que Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, não vos exortamos a que não vos movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como que se procedesse de nós, segundo supondo tendo chegado o dia do Senhor. Aí Paulo aqui ele vai abrir um leque
sobre um nível de coisas que iriam acontecer sobre um líder global. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, verso 3 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto que se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis que o que detém, ele seja revelado somente em ocasião própria. Presta atenção. Paulo está novamente doutrinando a igreja, ensinando a igreja, não se movam. Não fiquem atemorizados. Mas preste atenção. Para o iníquo se manifestar o homem do pecado, filho da perdição, o homem da iniquidade, primeiro virá a apostasia. Irmãos, nós estamos vivendo a maior apostasia de toda a história da cristandade. O que é apostasia? É afastamento da verdade. É a pessoa deixar de acreditar na verdade e começar a acreditar na mentira, como que se a mentira fosse verdade e a verdade fosse mentira. É o que mais nós estamos vendo. É a apostasia. Apostasia. Então nós estamos vivendo o tempo do iníquo, por quê? Porque o homem do pecado, ele está sendo cultuado e glorificado dentro do sistema religioso. É muito forte, né, meu irmão? O que eu estou falando aqui é forte, tem gente que não suporta. Dentro dos templos, dos clubes gospel, o homem do pecado está sendo adorado. Ele está tomando o lugar de Cristo no coração dos homens dentro do próprio sistema religioso. Por quê? Porque se a igreja não fala mais contra o pecado, ela se apostatou. Se a igreja não prega mais cruz, ela se apostatou. Se a igreja não prega sobre arrebatamento, ela se apostatou. Se a igreja não prega sobre inferno, ela se apostatou, porque são princípios doutrinários que Cristo pregou. Jesus falou mais do inferno do que sobre o céu. Jesus condenou o pecado. Então, uma igreja que só fala palavras boas, uma igreja que limita a sua fala para não ofender pessoas, é uma igreja apóstata. E quando a igreja se aposta, ela vira uma igreja apóstata da verdade, ela se afasta da verdade, ela alimenta a adoração ao homem do pecado. Por quê? Porque se eu não prego a verdade, eu mantenho a pessoa escrava do pecado. Então a apostasia, ela está generalizada. E esta apostasia mundial que está levando a um culto e a uma adoração ao homem do pecado, que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 4:1. Olha o que disse Paulo em 1 Timóteo 4:1. E Paulo em 1 Timóteo 4:1, ele está falando sobre os últimos dias. Olha o que diz a Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
E doutrina de demônio é autoajuda. Doutrina de demônio é tudo que alimenta a carne. Doutrina de demônio é adivinhação e revelação barata. E veja que esta apostasia virá por espíritos enganadores. E veja que Paulo está dizendo, por obedecerem a espíritos enganadores. Obedecerem a espíritos enganadores. E a doutrina de demônios. Você sabe que a doutrina de demônio, meu irmão, é tudo que alimenta a carne. É tudo que alimenta a carne. Tudo que alimenta a carne é a doutrina de demônio. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está doutrinando a igreja de Tessalônica, falando sobre a apostasia que virá antes da manifestação do iníquo. E veja que Paulo está dizendo no verso de número 4, que o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. É uma afronta a quem clama por Deus. E não é o ataque que nós estamos vivendo. Não é o ataque que a primeira dama dessa nação está sofrendo por expressar sua fé em Jesus. Não é o ataque com que pessoas estão vivendo agora, porque por se posicionarem contra essa agenda ideológica. Você não pode se levantar, por quê? Porque a oposição contra tudo que se chama a Deus e se adora, ela está num nível muito alto. Muito alto. E até dentro da igreja. Por quê? Porque o que eu estou pregando aqui para muito é religiosidade, é fanatismo, é conspiratório. Mas é melhor eu acreditar em fábula e em mentira, o que alimenta a minha carne, do que ser confrontado e transformado pela palavra da verdade. Então, o espírito do anticristo, ele é oposição a Deus. Ao ponto que ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o santuário de Deus que Paulo está falando que o iníquo vai usar, daí você tem que ligar a profecia a Daniel 9, 24 a 27, que fala das 70 semanas, e eu não vou entrar em detalhe aqui, é o templo de Salomão. O anticristo, ele vai criar uma apostasia tão grande que o mundo vai cultuá-lo como um Deus, por ele liberar o homem, a sua carnalidade e o pecado dentro dos próprios sistemas religiosos. Lembrando, meu irmão, que esse é o ano da inauguração do Crislã. Lembrando que dia 15 de setembro o Papa se reuniu com 50 líderes religiosos e assinaram uma carta pela paz mundial entre as religiões. Lembrando que o premier aqui, o premier de Israel, ele está votando por 2 estados israelenses para que haja uma paz entre Israel e Palestina para a construção do 3º templo. Lembrando que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Lembrando que todo esse sistema é contra a verdade. É por isso que o Papa é a favor de tirar feto, a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo, a favor de toda legalização daquilo que vai contra Deus, que vai contra a palavra. É por isso que nós temos o Papa mais apóstata e mais herege de toda a história da Igreja Romana, que acredita em extraterrestre, que acredita na evolução,
que acredita que os homens veio do macaco. E é um absurdo lembrar agora o que veio à mente de ver o pastor Abner Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus do Madureira, chamando o Papa de Vossa Santidade, numa reunião ecumênica de pacificação entre pentecostais, tradicionais, ubandistas, muçulmanos e judeus no Vaticano. Então eu quero dizer para vocês que tudo que nós estamos vivenciando é uma oposição a Deus para que o iníquo se manifeste. E nós estamos vivendo esse momento que muita gente não traduz segundo Tessalonicenses, meus irmãos. Olha o que diz o verso 7 e 8 de 2 Tessalonicenses. Olha só, versos 6, 7 e 8. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Somente em ocasião própria. Então, Paulo começa a falar que existe algo que detém a manifestação do iníquo. E o que é que detém? Aí, verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. É a libertinagem, é a liberação para o homem pecar. É o não confronto à natureza do homem, é o não confronto à mudança interna do homem. Deus te aceita do jeito que você é, Deus te ama. E não importa o pecado que você esteja cometendo, não importa as injúrias que você esteja cometendo, não importa a bebida que você esteja bebendo, a maconha que você esteja fumando, as prostituições que você esteja fazendo, Deus te ama do jeito que você é. Esse é o ministério da iniquidade, que ele está interligado em muitas traduções com o ministério da injustiça. 7. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aí vem o verso 8, irmãos, para quem aí é tribulacionista, preste atenção quando o iníquo vai se manifestar. Por quê? Porque existe uma interligação do texto. E o texto deixa muito claro que existe uma força que resiste à entrada do iníquo. Que existe uma força que resiste à entrada do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. E olha o que diz a Bíblia no verso 8. Quando esse que detém for afastado, verso 7, olha o que diz o verso 8. E então será de fato revelado o iníquo. O iníquo só se manifesta, só vai sentar no templo, só vai trazer a falsa paz, só vai trazer a operação do erro na sua plenitude quando aquele que o resiste for tirado. Quando aquele que resiste for tirado. Então será de fato revelado o iníquo. Então, o que nós estamos vendo hoje, pastor? É o espírito do iníquo trabalhando nas religiões e nos governos mundiais e nas pessoas. É o espírito do iníquo que o apóstolo João ele declarou sobre o espírito do anticristo. Vamos para a Bíblia, meu irmão. Quem gosta de Bíblia fica na live. Porque tem gente que não aguenta mais ouvir uma hora de Bíblia. Se eu estivesse falando notícia, então eu já estaria com 1.400 pessoas. Irmãos, é a Bíblia, meu irmão.
É a Bíblia. Eu tenho falado para vocês, não adianta nada vocês encher a mente de vocês do que vai acontecer de geopolítica, de terceira guerra mundial, de ataque nuclear, de reset, de apagão digital, se você não tiver firmado no que a Bíblia diz. Então, o que está em operação hoje é o espírito do anticristo, que João disse em 1 João 2,18, filhinho, já é a última hora, e como ouviste que já vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conheceis que é a última hora. Então, antes de se manifestar na sua plenitude, vem os antecessores. Aqueles que se levantam fortemente contra Deus, mas são as crias daquele que virá. São peixe pequeno diante do tubarão que virá. Você está entendendo, meu irmão? O que está em operação para a construção do terceiro templo, para o caos mundial pela necessidade de um líder global, é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo. Então, muitos anticristos estão surgindo, que nos mostram que já é a última hora. 1 João 2,18. É operação. E veja que a Bíblia deixa muito claro que existe uma resistência, e eu vou afirmar aqui, eu, pastor Carlos, eu não consigo ver a trindade satânica, o diabo, o dragão, a besta e o falso profeta agindo com a igreja aqui na terra. A besta, que é o anticristo, o falso profeta e o diabo não tem poder diante do governo da igreja. É por isso que Paulo deixa muito claro que somente quando aquele que resiste for tirado. Então, veja o que está em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo. Aí veja como é após o arrebatamento. O verso 8 diz: a quem o Senhor matará com assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então veja, quando o iníquo for ser manifestado, a Bíblia está falando já no final dele, o final da batalha do Armagedon. O Senhor vai matar ele pelo assopro da sua boca e o Senhor vai destruir ele pela manifestação da sua vinda. Se você não sabia, o anticristo e o falso profeta que vão inaugurar o inferno. Ô, meu irmão, é muito forte. Está na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 19:20. Então, o anticristo, ele se manifesta, ele vai estabelecer a última semana de Daniel, que é 7 anos, e no final dos 7 anos, olha o que diz a Bíblia, no verso 20, na batalha do Armagedon, quando Jesus vier sobre o Monte das Oliveiras com a igreja, após os 7 anos, a Bíblia diz, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia está dizendo, Paulo diz que quando aquele que detém for tirado, então de fato será revelado o iníquo, a qual o Senhor matará pelo assopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Na batalha do Armagedon, Jesus vai pegar a besta e o falso profeta e vai lançar vivo no lago de fogo e vai amarrar o diabo por 1000 anos com correntes. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Irmãos, isso está na Bíblia.
Quando é, pastor, que de fato será revelado o iníquo? Somente quando aquele que o resiste seja tirado. O anticristo não tem poder de governo, o falso profeta não tem poder de governo, enquanto o governo de Deus estiver nessa terra. Por quê? Porque Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Não existe, meu irmão, não existe poder no mundo espiritual que suporte o poder da igreja de Cristo. Que suporte! Nós vamos estar aí no Conjoade, Mateus Lima, em Alagoas. No Conjoade nós vamos estar. Então, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma apostasia. Nós estamos vendo o ministério da injustiça, que é o ministério da iniquidade em operação. Nós estamos vendo a igreja sendo açoitada por esse sistema, cuspida para fora pelo sistema religioso. Mas está chegando o momento da glorificação dos salvos. Irmãos, está muito perto. Israel está se preparando com o templo, com a linha de trem, né? Com essa linha de trem, com o aeroporto. Está se pronunciando, olha aí, ó, para que haja 2 estados, para uma paz entre Israel e a Palestina. Israel está se preparando. Do outro lado, o mundo está caótico no sistema alimentício, sistema econômico, sistema financeiro, sistema político está sendo destruído. O mundo se prepara para o iníquo. O espírito do anticristo está em operação. Mas a igreja de Cristo, ela tem que estar pronta para agora. Meu irmão, tire isso do coração que Jesus vai vir daqui 20, 30 anos. Irmãos, eu tenho alertado vocês, aguarde Jesus como que ele viesse agora. Eu acabei de falar para vocês, Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica, porque eles aguardavam o arrebatamento para aqueles dias, meu irmão. Esse deve ser o maior anseio e desejo de um salvo, estar com Jesus por toda a eternidade. Esse deve ser o maior desejo de um salvo, ser arrebatado. Esse deve ser o maior desejo do teu coração. A Bíblia, meu irmão, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Abandone o pecado hoje. Tem gente que está brincando com coisa séria. Irmão, arrependimento não é remorso. Quem tem remorso é bêbado. Bêbado bebe a noite toda, acorda de ressaca e diz, nunca mais vou beber. 6 horas da tarde o bêbado está bebendo de novo. É remorso. Quando uma pessoa se arrepende, ela abandona o pecado. Quando a pessoa se arrepende, ela abandona o pecado. Ela não quer pecar, ela não quer entristecer o Espírito Santo de Deus.
Ela quer servir a Deus, obedecer a Deus, viver para Deus. O salvo tem desejo do céu e das coisas do céu. Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar a qualquer momento. E o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, está muito perto. Quando você vê isso aqui é a maior prova, eu vou dizer novamente, essa linha de trem que já está sendo construída, ela já está sendo construída. Este aeroporto para receber 70 nações para adorar o único Deus, o terceiro templo de Jerusalém, é a maior prova, irmãos. É a maior prova que o arrebatamento da igreja é uma realidade para essa geração. Por quê? Porque tudo isso que eles estão fazendo, é para o anticristo. É para o líder global que vai surgir depois desse caos mundial. Então, tudo que você está vendo diante dos teus olhos, toda essa preparação, então, meu irmão, não fique esperando Jesus para que daqui 10 anos, 15 anos, 7 anos, aguarde Jesus, porque ele pode vir agora. A palavra está aí, ó. A palavra está aí. Queira o mundo ou não queira, Jesus vai voltar. Queira o mundo ou não queira, Jesus vai voltar. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar. Olha aí, ó, as maquetes, o templo em 3D. E amanhã começa o Ano Novo Judaico. É domingo, começa o Ano Novo Judaico. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, né? Eu gostaria de ver esse avivamento primitivo nessa geração. Ou, eu vou dizer o outro lado. Você vê, Israel está preparando o templo, o aeroporto, a linha de trem. Os judeus estão mudando para Israel para ver o Mashiach entrar dentro de Jerusalém. Eu queria ver esse avivamento que está acontecendo em Israel no nosso meio. Por quê? Porque os judeus acreditam piamente que o Messias deles vai voltar. E vai governar o mundo de dentro de Jerusalém e do templo. Os judeus acreditam que isso vai acontecer e eles estão preparando linha de trem, aeroporto, estão indo para dentro de Jerusalém. Eles dizem que o Messias já está entre nós. Tem rabinos que dizem que já conversaram com o Messias.
E enquanto eles estão acreditando, o povo cristão, que tem isso, a Bíblia ela é recheada numa ligação a tudo isso, ao arrebatamento, que acha que Jesus vai vir daqui 100 anos, 200 anos, e acha que tudo isso que nós estamos mostrando, que é fato, que é concreto, é ilusão. Eles acham que tudo isso é ilusão. Os pastores acham que tudo isso é falácia. Eu queria ver, meu irmão. Aí, quando você olha para o outro lado, meu irmão, eu estava vendo o Elon Musk está quase declarando pobreza. Você sabia que Elon Musk, o mais rico do mundo, ele vive como um pobre? Ele está dormindo na casa de amigos, numa casa de 40 metros quadrados, come tudo coisa assim, sabe por quê? Porque ele quer viver em Marte. Aí ele tem um sonho, eu vou construir uma plataforma em Marte, vou levar 1 milhão de pessoas para Marte, e eu preciso abrir mão do conforto, das coisas boas, porque eu vou morar em Marte. O homem mais rico do mundo, que poderia comer o que quer, ir para onde ele quiser, ele abre mão da riqueza e vive como um pobre. E os crentes não abrem mão do pecado. E para muitos, ele não é teórico da conspiração, né? Querer montar uma casa em Marte para 1 milhão de pessoas, isso não é teoria da conspiração. Mas veja que pelo sonho dele, ele está abrindo mão da sua vontade. Ele está abrindo mão de dinheiro, ele está abrindo mão de conforto, ele está abrindo mão de um monte de coisa. Por quê? Porque ele tem um objetivo: eu vou povoar Marte. Eu vou levar pessoas para Marte. E os crentes não abrem mão de nada pelo céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu digo para vocês, meus irmãos, os judeus estão nessa expectativa tão forte que eles estão prontos. Eles levaram as novilhas vermelhas para lá, estão construindo a linha de trem, estão construindo o aeroporto para receber 70 nações. O premier de Israel falou na ONU nessa semana que quer 2 estados e vai financiar o Estado palestino para haver a paz. O Papa assinou um acordo com 50 religiões dia 15 para uma paz religiosa. Irmão Miros, a esposa dele fala que ele abriu mão da vida. Os filhos dele falam que ele abriu mão da vida para viver esse sonho. Então, como a família está falando, ele abriu mão. Claro que ele pode fazer muitas coisas, mas ele prefere viver uma vida simples, como se não tivesse o que tem, por causa do seu objetivo. Irmãos, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Os judeus estão no maior avivamento para a esperada do anticristo e a igreja não acredita que Jesus vai voltar. Não acredita que Jesus vai voltar. Aí o Mateus Lima está dizendo, mas tem umas nações que não... Irmão, Mateus, não está escrito na Bíblia que o mundo precisa ser evangelizado, Jesus voltar.
Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino de Mateus 24:14 será pregado no reino milenial, Apocalipse 20, após o Armagedon. Você não tem nenhuma base bíblica que primeiro o evangelho precisa ser pregado até o último cidadão da terra para Jesus voltar. Então eu já preguei e já acreditei nisso. E como é que Deus julga os homens? Pela criação, Romanos 1, pela consciência e pela palavra. Então é a palavra, as coisas criadas e a consciência do homem que lhe dá o que é certo e errado. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus, ele vai voltar, assim como Israel está preparando isso daqui, ó, a linha de trem e o aeroporto, para receber as 70 nações. Isso daí é a maior prova de que o templo será erguido para essa geração. Eu queria ver isso, assim como o premier de Israel está votando por 2 estados, Israel e Palestina. Deus abençoe o irmão Kleber. Assim como eles levaram a novilha vermelha para Israel, 5 novilhas, e a que vai ser sacrificada é a 10ª vigília para purificar o local do templo. Tudo isso são sinais claros que Jesus está voltando. Sinais claros que Jesus está às portas. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária.